STF decide retomar julgamento da revisão da vida toda das aposentadorias no plenário. Corte Internacional de Haia decide que Venezuela não pode anexar território da Guiana. Israel acusa Hamas de violar cessar-fogo e retoma ataques intensos à faixa de Gaza. Ministério Público pede suspensão imediata da mineração em Maceió, em Alagoas, onde uma mina está afundando e colocando em risco a vida das pessoas. Cultura perde espaço no país e apenas 30% dos municípios têm museu, cinema e teatro. Produção industrial de outubro subiu 0,1% e o resultado acumulado desde janeiro é zero. Na COP28, o presidente Lula alerta para o risco da Amazônia ser transformada em uma savana. E a Ararajuba, que estava extinta, volta a colorir os céus do Pará, graças a um programa com a supervisão do Museu de Zoologia da USP. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Após uma semana de trégua, a guerra no Oriente Médio retornou. Segundo informações de Israel, o combate voltou após o Hamas violar o acordo de trégua nesta sexta-feira. Poucos minutos antes do fim do cessar-fogo, a imprensa palestina reportou barulhos de explosões e tiros no norte da faixa de Gaza. 178 pessoas morreram e 589 ficaram feridas nesta retomada de bombardeios. Segundo informações das Forças de Defesa de Israel, o fim do cessar-fogo aconteceu após o lançamento de um foguete contra o território israelense, pouco antes do fim do acordo de pausa no conflito, que estava programado para as 7 horas da manhã de sexta-feira, no horário local, mais precisamente às 2 horas da manhã em Brasília. Além disso, sirenes foram soadas em comunidades israelenses que ficam próximas a Gaza. Já no enclave palestino, a imprensa reportou barulhos de explosões e tiros no norte da faixa de Gaza, poucos minutos antes do fim da trégua. Em seguida, Israel anunciou estar conduzindo ataques aéreos contra alvos do Hamas no território palestino. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que, além do ataque contra Israel, o Hamas não libertou todas as mulheres reféns que deveriam ter sido soltas pelo último acordo. Netanyahu afirmou que o governo de Israel está empenhado em alcançar os objetivos da guerra, ou seja, libertar os reféns, eliminar o Hamas e garantir que Gaza nunca mais constitua uma ameaça para os residentes de Israel. A retomada das hostilidades ocorre um dia depois de apelo feito pela manutenção do cessar-fogo pelo secretário de Estado americano Antony Blinken, que viajou a Tel Aviv e Ramallah na quinta-feira para se reunir com as autoridades palestinas e de Israel separadamente. Isso porque o cessar-fogo temporário entre Israel e o Hamas, que durou apenas 7 dias, foi marcado pela troca de reféns que estavam sob o poder do Hamas por prisioneiros palestinos mantidos por Israel. Mais de 100 reféns foram libertados durante essa trégua. 240 palestinos também foram soltos, na maioria adolescentes presos por atirar pedras contra militares israelenses. Vale lembrar que um dos reféns presos pelo Hamas é um cidadão brasileiro e o governo tenta a todo custo resgatar esse brasileiro. O presidente Lula se reuniu com o presidente de Israel, Isaac Herzog, às margens da COP28, a conferência climática que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. Segundo informações da Secretaria Especial de Comunicação Social, ambos discutiram a situação dos reféns em mãos dos terroristas do Hamas. A ideia é tentar libertar o brasileiro que também tem cidadania israelense.
A preocupação com o povo é importante, já que após a retomada da guerra, caminhões que levavam suprimentos e ajuda humanitária para dentro de Gaza deixaram de passar pela fronteira. Durante o período de trégua, dezenas de caminhões entraram no território palestino e levaram toneladas de suprimentos. No entanto, autoridades humanitárias dizem que a quantidade não é equivalente à necessidade da população. O presidente Lula criticou hoje na COP28 a postura dos países ricos quando o assunto é a defesa do clima. Alertou ainda para o risco, se demorar muito, de a Amazônia ser transformada em uma savana. Na abertura da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP28, o presidente Lula adotou um tom de cobrança e questionou as prioridades das grandes potências econômicas. Apenas 5 pessoas discursaram na abertura do evento e Lula foi uma delas. O presidente brasileiro disse que os recursos destinados à produção de armas deveriam ser aplicados para combater as mudanças climáticas e a fome. Lula também cobrou que compromissos firmados pelos países ricos sejam efetivamente cumpridos. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. Depois, na primeira sessão com chefes de Estado, o presidente foi ainda mais enfático ao cobrar dos países mais ricos o pagamento dos recursos prometidos para a proteção ambiental e pediu que todos tenham noção de justiça climática para proteger os mais pobres. Que sejam cumpridas as obrigações de financiamento de transferência de tecnologia. É inaceitável que a promessa dos 100 bilhões de dólares por ano, assumida pelos países desenvolvidos, não saia do papel, enquanto só em 2021 os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. O presidente também disse que o mundo está fracassando em conter o aumento da temperatura do globo e é necessário rever as metas para combater o desmatamento e a emissão de gases do efeito estufa, pois a falta de compromisso de todos os países pode levar a Amazônia a um processo irreversível de savanização. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia poderá atingir seu ponto de não retorno se outros países não fizerem sua parte. O aumento da temperatura global poderá desencadear um processo irreversível de savanização da Amazônia. O Brasil pretende liderar a transição energética no mundo, aumentando o uso de energias limpas e sustentáveis. Por isso, durante a COP28, o governo federal anunciou um investimento de 20 bilhões de reais para pesquisa, desenvolvimento e inovação em bioeconomia, energia verde e descarbonização industrial. Além disso, numa outra frente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou hoje um plano de transformação ecológica para que o Brasil se reposicione e se torne o centro mundial de economia verde. Entre as ações previstas estão a regulação do mercado de carbono e emissão de títulos soberanos sustentáveis. Segundo Fernando Haddad, a transformação ecológica pode gerar até 10 milhões de empregos em todos os setores. Mas para viabilizar essas mudanças, são necessários aportes na ordem de 160 bilhões de dólares por ano ao longo das próximas décadas. A reinvenção do Brasil que propomos com o Plano de Transformação Ecológica é o primeiro passo para uma nova globalização socioambiental. Ao reimaginar a nossa relação com a natureza e superar a nossa herança colonial excludente, estaremos dando uma contribuição decisiva ao mundo e fazendo a nossa parte, para vencer o maior desafio da história da humanidade, a emergência climática. Mas o grande esforço que precisamos fazer aqui, não só o Brasil, mas todos os países do mundo, é de não nos conformarmos e não ficarmos presos aos resultados já alcançados. É preciso quebrar a inércia dos resultados já alcançados, porque a ciência está dizendo que o que fizemos ainda não é
suficiente, querida Raquel Lira. Não é suficiente porque nós corremos o risco de, no ritmo em que estamos, não estabilizarmos em 1,5, mas de chegarmos a 2,2 de aumento da temperatura da Terra. Se no estágio em que nos encontramos, nós já temos os eventos extremos que estamos vivendo, quanto mais se ultrapassarmos os 2 graus de temperatura média da Terra. O Brasil já vive sob os efeitos da mudança do clima e só há uma resposta para isso. Se formos capazes de juntar economia com ecologia numa mesma equação. Um homem foi preso hoje em flagrante com 30 aves capturadas de maneira ilegal que foram apreendidas durante uma operação contra crimes ambientais na zona norte do Rio de Janeiro. A ação da Polícia Federal contou com a ajuda do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Todas as aves foram compradas ilegalmente e estariam sendo mantidas em cativeiro. Para tentar escapar da fiscalização, o homem apresentou vários documentos falsos na intenção de garantir a licença dos animais. O plano não deu certo. Entre as aves estavam espécies nativas do Sudeste Asiático e da Oceania, além das brasileiras como tucanos, papagaios e diferentes tipos de araras. O criminoso poderá responder por diversos crimes. Entre eles estão maus tratos, uso de documentos falsos e manter animais silvestres em cativeiros sem autorização. 119 bicicletas foram apreendidas esse ano no centro de São Paulo pelas polícias civil e militar durante operações de combate a grupos responsáveis por furtos e roubos de celulares de janeiro a novembro. De acordo com os agentes, as bicicletas eram utilizadas pela chamada Gangue da Bike, grupo responsável por roubos e furtos de celulares na região, que acontecem tanto durante o dia como à noite. Em geral, grupos de 2 ou 3 pessoas em bicicletas rondam uma determinada rua até encontrar uma vítima distraída com o celular na mão. Entre os pontos mais visados estão as avenidas Paulista e São João e o entorno da Praça da República. No período, 63 pessoas foram detidas, sendo 11 adolescentes e apreendidos 51 celulares. Os policiais militares também apreenderam 8 bicicletas que teriam sido usadas em roubos e foram encontrados ainda 19 celulares roubados, arma de fogo, uma arma branca e 7 armas de brinquedo. E a seguir, STF decide retomar julgamento da revisão da vida toda das aposentadorias no plenário. E ainda, cultura perde espaço no país e apenas 30% dos municípios têm museu, cinema e teatro. O dinheiro gasto com a cultura cresceu menos do que a inflação entre o ano de 2012 e 2022. O baixo investimento no setor prejudica o acesso ao lazer de todos os brasileiros, principalmente os mais pobres e moradores de cidades pequenas. No período, os 13 bilhões e 600 milhões de reais investidos na cultura foram abaixo da inflação brasileira. Segundo o IBGE, o que causou uma queda na participação do setor no total de despesas públicas. O investimento do governo federal caiu 33% no período. Já os estados e municípios investiram praticamente o dobro do que vinham investindo. Mesmo assim, apenas 30% dos municípios brasileiros têm museus, enquanto a presença de teatros e casas de espetáculos e cinemas é ainda menor. De acordo com o IBGE, as perdas se deram a partir das organizações com cadastro nacional de pessoa jurídica. De acordo com o IBGE, também houve reduções nos salários e remunerações do setor entre 2011 e 2021. De acordo com especialistas, a queda da arrecadação do setor na pandemia não explica a queda brusca no investimento. E o que realmente aconteceu foi que o setor perdeu a importância, até por algumas mudanças de hábitos dos consumidores, como a alteração do setor cultural nos últimos anos, especialmente aqueles ligados à tecnologia,
como o crescimento do streaming e da internet e as perdas da televisão e nas comunicações. O que é um problema de acordo com os entendidos no assunto, já que diversos estudos mostram o potencial dos investimentos no setor para a geração de empregos e renda. As únicas empresas do setor que cresceram no período foram as de atividades de design e serviços criativos, que registraram quase 54 mil organizações a mais no período. E não é só na economia que a falta de investimentos na cultura é refletida. Até nas viagens ele se faz presente. As pessoas de baixa renda preferem viajar para lugares de sol e lazer. E conforme a classe social vai subindo, o destino de viagens das famílias mudam. E elas preferem saídas culturais e gastronômicas, o que mostra que as classes mais baixas não possuem o costume de visitar espaços culturais. O Supremo Tribunal Federal decidiu julgar o processo da revisão da vida toda no plenário, o que suspendeu a decisão que estava prevista para hoje. A análise que estava sendo feita de maneira virtual sofreu uma parada depois que o ministro Cristiano Zanin pediu vista para analisar o caso. O entendimento dos ministros está dividido. Na reforma da Previdência, feita pelo governo Fernando Henrique Cardoso, em 1999, foi alterado o cálculo para a definição do valor do benefício. Mas na revisão da vida toda, quem está aposentado há pelo menos 10 anos e preencher outros requisitos, poderá pedir a recontagem, incluindo contribuições mais antigas. E o governo vai pagar os precatórios atrasados do INSS. Precatório é uma dívida que já foi contestada várias vezes, mas agora tem sentença definitiva. Mas o governo passado criou um mecanismo que gerou calote. Pela decisão do STF, os valores deverão estar disponíveis até 31 de dezembro para saque em janeiro. No total, os precatórios herdados pelo atual governo chegam a 97 bilhões de reais. A produção industrial brasileira cresceu 0,1% em outubro. Apesar de ser o terceiro resultado positivo em seguida, o acumulado do ano é zero. E segundo o IBGE, o setor ainda está abaixo do patamar da pré-pandemia. Depois de fechar o terceiro trimestre em estabilidade, a produção industrial brasileira cresceu 0,1% em outubro. De acordo com o balanço do IBGE, esse foi o terceiro mês seguido sem variação negativa. Apesar da sequência positiva, o setor responsável por cerca de 20% do PIB brasileiro ainda opera em nível 1,6% abaixo do patamar apurado em fevereiro de 2020. O último mês sem os impactos da pandemia de Covid-19 na economia nacional. Das 25 atividades investigadas na pesquisa, 14 apresentaram crescimento na produção. Os produtos alimentícios avançaram 1,6% e foi a principal influência positiva. Outras contribuições da indústria partiram de produtos farmacêuticos, de máquinas e equipamentos e de produtos de metal. Por outro lado, entre as 11 atividades em queda, os destaques vão para os produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e indústrias extrativas, que exerceram os principais impactos em outubro. Os metalúrgicos das 3 fábricas da General Motors nas cidades paulistas de São Caetano do Sul, São José dos Campos e de Mogi das Cruzes aprovaram a proposta da empresa de abertura de um programa de desligamento voluntário, que tem como objetivo cortar 1.215 vagas nas 3 unidades. O programa é aberto a todos que estão operando regularmente na fábrica ou que estejam em licença remunerada. As inscrições para quem aceitar o programa será entre os dias 5 e 12 deste mês e envolve valores extras de salários de acordo com o tempo de casa e carros da marca. Para quem não aderir, haverá estabilidade no emprego até 3 de maio de 2024. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram os dados dos mercados internacionais que subiram após novas falas do presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, reforçando a perspectiva de que o ciclo de alta de juros da instituição já acabou. Também foram avaliados novos dados de produção industrial no Brasil e no exterior.
Com isso, o dólar fechou em queda de 0,70%, cotado em R$ 4,88 na venda. A Bolsa de Valores renovou o maior patamar desde julho de 2021, fechando em alta de 0,67% aos 128.185 pontos. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que se o Brasil entrar na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, terá um papel de observação de decisões, além de ser fundamental para os esforços de transição energética. O Brasil recebeu um convite para integrar a OPEP+, em janeiro de 2024, e o governo avalia a entrada no grupo. O formato estudado é que o país seja aliado, assim como a Rússia e o México, sem ser um integrante permanente, mas que participe das reuniões e atue na construção de políticas internacionais relacionadas ao comércio mundial da commodity. O brasileiro tem mais um mês para renegociar suas dívidas no programa Desenrola Brasil. Os consumidores podem acertar as contas atrasadas com descontos e com parcelas em até 60 meses. Os consumidores que pretendem negociar as contas atrasadas têm até o dia 31 de dezembro para aproveitar as condições oferecidas pelo programa para limpar o nome e recuperar a capacidade de crédito. O programa de renegociação de dívidas do governo federal entrou no último mês, com descontos de até 90%. O Desenrola ainda permite a renegociação sem entrada imediata, podendo haver parcelamento em até 60 meses, com a primeira parcela somente em 2024. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 3,5 milhões de brasileiros realizaram renegociações, um total de mais de 27 bilhões de reais desde o dia 17 de julho, quando começou a primeira fase. Cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100 saíram do negativo. Um estudo realizado em Londres mostrou que aumentar a quantidade de folato, a vitamina B9, através da dieta ou de suplementos, pode ajudar a reduzir em até 7% o risco de câncer de intestino. No maior estudo desse tipo, os pesquisadores analisaram dados de mais de 70 mil indivíduos para identificar variantes genéticas que podem modificar a forma como o folato dietético, a vitamina B9, os suplementos de ácido fólico e o folato total podem influenciar o risco de câncer coloretal. Os resultados mostraram que para pessoas que consumiam níveis mais elevados de folato na dieta, o risco de desenvolver câncer de intestino caiu 7% para cada 260 microgramas de maior consumo de folato na dieta, o que corresponde a 65% da quantidade diária recomendada, 400 microgramas. O folato é uma forma natural de vitamina B9 e é encontrado em muitos alimentos. Boas fontes incluem alimentos como espinafre, repolho, brócolis, sementes de girassol, grãos integrais, leguminosas como grão de bico, lentilha, feijão e frutas, especialmente frutas cítricas como laranja. O folato também está disponível como suplemento na forma de ácido fólico. Segundo os autores da pesquisa, esses resultados indicam que o folato pode ser eficaz na prevenção do câncer coloretal, mesmo em níveis regulares de ingestão, que podem ser alcançados através da dieta. O estudo também sugere que o folato pode estar influenciando o risco de câncer, incluindo diferentes genes envolvidos na modulação deste risco. O folato e o ácido fólico são essenciais para ajudar a produzir glóbulos vermelhos e são especialmente importantes para mulheres que estão grávidas ou tentando engravidar. O câncer de intestino é o quarto tipo mais comum no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma, mama, próstata, cólon e reto. Dados da Fiocruz apontam que a mortalidade por esse tipo de tumor está crescendo na maioria dos países da América Latina, incluindo o Brasil. E a seguir, o Brasil assume a presidência provisória do G20, que reúne os 20 países mais ricos do mundo. E também, Corte Internacional de Haia decide que Venezuela não pode anexar território da Guiana.
O Ministério Público pediu a suspensão imediata da mineração da usina Braskem em Maceió, em Alagoas. Em 3 dias, o solo da região cedeu quase 2 metros. Segundo a Defesa Civil, a cada hora que passa, a área atingida afunda 2,6 centímetros e o colapso pode abrir uma cratera do tamanho do Maracanã. A região das minas de extração de sal-gema da empresa Braskem foram apontadas como causadoras das rachaduras e afundamento do solo próximo às instalações, que obrigou moradores de 5 bairros inteiros, desde 2019, a abandonarem 14 mil imóveis. Essas minas consistem em espécies de cavernas abertas para a extração de sal-gema. Na área do Montagem está a mina de número 18, que corre risco iminente de colapso, segundo a Defesa Civil, e por isso foi recomendado que pessoas e embarcações evitem transitar nas proximidades. 6 escolas da rede pública de Maceió foram equipadas para abrigar pessoas que tiveram de sair de suas residências e 3 instituições de ensino estão de sobreaviso. Os locais também vão abrigar animais de estimação. A população mais próxima do ponto iminente de colapso está a 2 quilômetros de distância. O raio da cratera é estimado em 32 metros, podendo atingir 5 vezes essa projeção, chegando a uma superfície de 150 metros, mas a distância mais próxima da população está em 2 quilômetros. Segundo o capitão da Defesa Civil, Paulo Falcão, há possibilidade de tremor de terra no momento do desmoronamento, mas ele não deve afetar prédios estruturalmente saudáveis. Uma vez que a gente já tem ali alguns tipos de patologias na superfície, algumas trincas aparecendo, isso pode indicar que essa ruptura ela pode acontecer. O governo de Alagoas emitiu um fato relevante onde alerta o mercado e as instituições nacionais sobre o agravamento dos desastres ambientais causados pela Braskem em bairros do município de Maceió. Há previsão de crateras em bairros centrais a qualquer momento. A pressão do governo estadual pega a Braskem em meio a tratativas sobre a venda de parte da empresa para o fundo árabe ADNOC. O governo federal participa das ações para minimizar os estragos junto com o governo do estado de Alagoas e da prefeitura de Maceió. Toda a área de abrangência que pelos estudos e os cálculos que foram feitos pode ser afetada, ela está toda ela evacuada. A Braskem começou a explorar a extração de sal-gema na região em 1997, mas teve que desativar a operação em meados de 2018, quando 5 bairros de Maceió começaram a afundar devido ao colapso do solo pela operação da companhia. A ação da empresa deixou ao menos 50 mil pessoas desabrigadas e resultou na desocupação de 17 mil imóveis. Em junho desse ano, a Braskem disse ter firmado um acordo de indenização com a Prefeitura de Maceió, no valor de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. As tratativas, no entanto, não envolvem o governo de Alagoas, que pede sua suspensão no Tribunal de Contas da União. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou que solicitou a disponibilização de recursos e a edição de medida provisória para garantir atendimento aos moradores de Maceió, em meio à crise envolvendo a mina da Braskem, na capital alagoana. Hoje, cumprindo a nossa missão, nós ligamos para o presidente Alckmin, falamos com o presidente Alckmin. Ele nos reportou de uma medida que já tinha tomado em favor de Maceió, mas nós dissemos a ele que nós precisamos de muito mais. O caos que se enfrenta com todo o transtorno que houve nos bairros já afetados e com essas outras possibilidades, nós iremos trabalhar e pedimos, já foi pedido ao governo, através da minha conversa com o presidente Alckmin, medidas, através de medida provisória, que nós possamos discutir com a Prefeitura para ver como o governo federal pode ajudar Maceió neste momento. Maceió é o único inocente neste processo. Nós precisamos ressaltar isso para a população. A população de Maceió precisa e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Uma medida provisória feita no governo federal para discutir efeitos saneadores para tudo isso que está acontecendo. O Tribunal de Justiça determinou que a petroquímica indenize o Estado por prejuízos causados pela erupção do solo.
Um estudo recente constatou um passivo em torno de 30 bilhões de reais por parte da petroquímica. A Braskem informou que continua monitorando a situação da mina 18 e que continua tomando todas as medidas cabíveis para a minimização do impacto de possíveis ocorrências e segue colaborando com as autoridades competentes. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que flexibiliza as regras das licitações. É por elas que os bens e obras são contratados pela administração pública. O texto autoriza uma disputa fechada em licitações de serviços de engenharia com valor superior a R$1,5 milhão de reais. Isso significa que as ofertas não serão divulgadas até o fechamento do prazo de licitação. E para muitos, essa medida poderá diminuir a transparência nos processos. Agora, o texto seguirá para a sanção do presidente Lula. O Brasil assumiu hoje a presidência do G20. Vai ficar no comando durante um ano. Na presidência do grupo, que reúne as maiores potências econômicas do mundo, o Brasil assumiu 3 principais eixos de trabalho: combater a fome, a pobreza e a desigualdade, desenvolvimento sustentável nos campos econômico, social e ambiental e reforma da governança global. O presidente Lula quer colocar o combate às desigualdades no centro da agenda internacional e promover uma revisão dos métodos de governança global também passa por isso, uma vez que o presidente quer garantir mais oportunidade aos países emergentes através de mecanismos financeiros que promovam justiça com os mais pobres. O mandato do Brasil na presidência do G20 começou nesta sexta-feira e vai até o dia 30 de novembro de 2024. Neste período, serão realizadas mais de 100 reuniões entre os representantes do G20 até chegar ao grande evento que é a cúpula de chefes de Estado e governo, que será realizada no Rio de Janeiro entre 18 e 19 de novembro de 2024. Os países do G20 reúnem 2/3 da população mundial e respondem por 85% do PIB do globo. O deputado americano George Santos, filho de brasileiros, teve hoje o seu mandato cassado no Congresso dos Estados Unidos. Ele é acusado de uma série de crimes e fraudes que vão desde mentir sobre o seu currículo, como usar ilegalmente o dinheiro de campanhas eleitorais. No total, são 23 acusações na justiça americana. George se tornou o 6º deputado na história dos Estados Unidos a ser expulso da Câmara. Ao ser questionado sobre isso, mandou todos ao inferno. O Tribunal Superior Eleitoral começou hoje a receber os pedidos dos jovens de 15 anos de idade para solicitar o título de eleitor. O prazo vai até o dia 8 de maio. A inscrição pode ser feita na página do TSE na internet, mas só vale pedir o documento quem fizer aniversário até o dia 6 de outubro, quando vai acontecer o primeiro turno da eleição do ano que vem, para a escolha dos vereadores e prefeitos. Com 15 anos não é permitido o voto, com 16 é facultativo e com 18 é obrigatório. A FUVEST divulgou hoje a lista de convocados para as provas da segunda fase do Vestibular 2024 da maior universidade da América Latina, a Universidade de São Paulo. Os locais de realização da segunda fase do exame também estão disponíveis no site da Fundação e podem não ser os mesmos da primeira. As provas serão realizadas nos dias 17 e 18 de dezembro, domingo e segunda-feira. A Corte de Haia ordenou que a Venezuela não pode tomar medidas para anexar a região de Essequibo, administrado pela Guiana. Anexar a região rica em petróleo ao seu país é um dos maiores desejos do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Antes mesmo da decisão da corte, o regime de Maduro já havia convocado para o próximo domingo um plebiscito para que os eleitores respondessem se concordam ou não com a reivindicação dos 160 mil quilômetros quadrados que a Venezuela alega ser parte do seu território. A vontade da grande maioria dos venezuelanos é que a região passe a integrar o país. Por esse motivo, a expectativa é de que o sim ganhe por uma ampla maioria. O Tribunal de Haia não proibiu a votação, conforme a Guiana havia pedido, mas deixou claro
que a Venezuela não pode anexar o território ao seu país. A Guiana classificou o movimento venezuelano de ameaça existencial. A disputa pela região, que se intensificou nos últimos dias, acontece desde a divisão da costa caribenha da América do Sul. No ano de 1899, um laudo internacional decretou que a região integrava a então Guiana Britânica. Já em 1948, os venezuelanos iniciaram uma campanha denunciando o laudo como fraudulento e em 1966 assinaram um acordo com Londres para tentar resolver a situação. Ao contrário do que diz Nicolás Maduro, o chamado Acordo de Genebra não afirmou que o laudo era uma fraude, mas aceitou a queixa venezuelana e a promessa britânica de negociar os limites territoriais. Porém, meses depois da assinatura, a Guiana virou um país independente, o que arrastou as negociações. Tentar anexar o território ao seu país seria um ganho imensurável para Nicolás Maduro, que concorre às eleições presidenciais venezuelanas ano que vem. O território de desejo venezuelano fica localizado na fronteira com duas cidades brasileiras, Bonfim, que leva os turistas às compras baratas, e Pacaraima, a porta de entrada de venezuelanos que fogem da crise econômica no Brasil. As duas estão em Roraima, o estado com a menor população do Brasil. O clima de tensão na região levou o Brasil a ampliar sua presença militar na fronteira. Nas últimas horas, mais 60 militares chegaram à região para reforçar a segurança. Eles vão se juntar a outros 70 militares que mantêm vigilância na fronteira com a Venezuela. Cachoeiras, dunas, rios e paisagens de tirar o fôlego. Assim é a região do Jalapão, que já foi um destino com valores menos acessíveis por causa do difícil acesso e pouca estrutura. Mas hoje a realidade mudou e é possível conhecer as belezas naturais com pacotes turísticos para todos os bolsos. Conhecido pelos apaixonados por ecoturismo e turismo sustentável, o Jalapão ainda é um destino que provoca curiosidade e interesse, principalmente naqueles turistas que querem se conectar com a natureza e experimentar as belezas naturais do Brasil. O Jalapão é o maior parque estadual do Tocantins, criado em 2001. A reserva ambiental fica no leste do estado, a 170 quilômetros de sua capital. A região é uma mistura de paisagens de cerrado com campos gerais cortados por rios, veredas, cachoeiras e fervedouros. O parque se estende por 34 mil quilômetros quadrados, cortando as cidades de Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins. Quem deseja visitar o Jalapão precisa primeiramente passar por Palmas, a capital do estado. O Parque do Jalapão é cortado por estradas de terras e trilhas desafiadoras que podem ser vencidas apenas por meio de veículos com tração 4x4, que levam os viajantes de uma atração para outra com segurança. Mas o que antes era caro, atualmente não é tanto. Os pacotes de viagens para o Jalapão vão de 3 a 7 dias, variando de R$ 2.100 a R$ 3.400 por pessoa. Também há passeios para a região das Serras Gerais, que custam entre R$ 2.500 e R$ 2.900. O passeio também inclui ingressos de entradas às cachoeiras, fervedouros e outros atrativos, que geralmente estão dentro de propriedades particulares. Para conhecer o Jalapão, o melhor período é na alta temporada, que compreende os meses de abril a outubro, época seca no Tocantins. E a seguir começa o Dezembro Verde para conscientizar a população contra o abandono de animais. E a Ararajuba, que estava extinta, volta a colorir os céus do Pará, graças a um programa com a supervisão do Museu de Zoologia da USP. Alunos do ensino fundamental de Dourados vão representar o Mato Grosso do Sul em Campeonato Nacional de Robótica, que acontece na próxima semana em Brasília.
4 desenvolvimentos humanos serviram de base para a confecção dos projetos inscritos pelas equipes Kids e Middle com alunos de 8 a 14 anos no torneio regional de robótica que aconteceu em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul. Todos eles foram selecionados para o torneio nacional que vai ser em Brasília, no Distrito Federal. Os projetos foram feitos com base em empreendedorismo, ciência, tecnologia e engenharia. A sustentabilidade foi abordada de forma geral e os alunos do Kids escolheram, dentro do tema preservar a vida terrestre, falar sobre como evitar o atropelamento de animais silvestres. Para mim é bem importante porque estar nesse torneio foi uma experiência única que eu nunca tinha vivido. E para mim essa ação é uma ação muito boa porque ajuda os animais, ajuda o meio ambiente e até nós, porque sem os animais a gente não teria várias coisas. As equipes são coordenadas por estas professoras, a Júlia e a Evelyn, que são as mentoras da meninada. Já o Henderson é o responsável pelos treinos. A atividade é extra sala de aula e envolve muita disciplina. Eles vêm para cá e a gente fica aqui em torno de 2h30 fazendo o treinamento aqui da programação. A programação ela é erro e acerto, então erra 10 vezes até conseguir o código perfeito, e aí vai para a próxima. E aí depois precisa conectar tudo isso. Então a gente montou um cronograma até a data. Então, por exemplo, para o Nacional a gente tem aí agora somente mais 3 semanas até o Nacional. Possivelmente eu já consigo fazer aí uns 8 treinos para a gente chegar lá e fazer a maior pontuação possível na mesa. Já a equipe Middle é formada por alunos do Ensino Fundamental 2 e que também foi selecionada para o campeonato. Dentro da sustentabilidade, o tema deles fala da ação por um mundo melhor e a relação do uso de agrotóxicos com a água do Rio Dourados. E para garantir a passagem até Brasília dos 22 integrantes da escola, entre professores e alunos vale de tudo um pouco. Rifa, vaquinha online e até mesmo vender doces. E a gente vai se organizando para pedir patrocinadores, a gente vai fazer um bazar também para conseguir vender roupas, a gente vai vender doces também. Fizemos uma vaquinha e já vamos começar a vender rifas também para a gente conseguir acumular dinheiro para conseguir ir para Brasília e levar nossa equipe junto. Ambos os grupos têm perfis nas redes sociais e para conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido por eles, basta acessar o @lumitec_kids2 e o @lumitec_middle. A etapa nacional do torneio será nos dias 9 e 10 de dezembro. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, protocolou nesta sexta-feira um projeto de lei contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que responsabiliza jornais, revistas e portais jornalísticos por declarações de seus entrevistados contra terceiros se houver indícios concretos de que a informação é falsa. O texto, que tem a coautoria do deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, diz que as empresas jornalísticas não podem ser responsabilizadas civilmente por fala de entrevistado, mesmo se à época da publicação havia indícios concretos da falsidade de imputação e se o veículo deixou de observar o dever de cuidado da verificação da veracidade dos fatos. Trocar o elevador pelas escadas reduz em 20% o risco de adquirir doenças cardiovasculares como um infarto. Para driblar a doença, é necessário subir cerca de 50 degraus de escada todos os dias. A descoberta, que foi publicada numa revista científica italiana, contou com a participação de mais de 400 mil adultos. Todos eram considerados vulneráveis, com base em seu histórico familiar ou em fatores de risco, como pressão alta ou histórico de tabagismo. Ao final, os pesquisadores concluíram que a ação é mais eficaz para a saúde do que caminhar 10 mil passos por dia. Ainda foi descoberto um agravante para aqueles que largaram o uso de escadas. Eles tiveram um aumento de 32% em possíveis doenças cardiovasculares. Um hábito simples, considerado comum, mas que pode fazer toda a diferença para o nosso bem-estar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje a abertura de uma consulta pública para revisar a proibição do cigarro eletrônico no Brasil.
O uso e a comercialização dos dispositivos é proibido por lei desde 2009. Entre os colegiados, a decisão foi unânime. Agora, a Anvisa terá 2 meses para ouvir a opinião da população e de especialistas para auxiliar na elaboração de uma possível norma de regulação dos produtos. A Seleção Brasileira de Futebol PC, de pessoas com paralisia cerebral, voltou do Chile. O time é tetracampeão dos Jogos Pan-Americanos que ocorreram em Santiago. Dos 14 convocados para a Seleção Brasileira de Futebol PC, 6 integram a equipe Caira, de Campo Grande. 5 dias depois da partida final do Parapan no Chile, o grupo já retornou aos treinos. O Brasil derrotou a Argentina por 1-0, com gol do César aos 3 minutos de acréscimo do primeiro tempo da prorrogação. Com defesas brilhantes do goleiro Moacir, a seleção brasileira segurou o resultado e se consolidou tetracampeã. Foi um jogo complicado a final, né? O primeiro jogo nosso lá, quando a gente estreou, foi contra a própria Argentina, né? Conseguimos ganhar 2-1. Aí na final a gente teve um jogador expulso com 7 minutos do primeiro tempo. Aí tivemos que jogar o primeiro tempo, segundo tempo e as 2 prorrogações, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu fazer o gol no primeiro tempo da prorrogação e ser campeão de novo. O jogador César, que marcou o gol da vitória, foi visitar a família em São Paulo. Futebol PC é praticado por atletas com paralisia cerebral decorrente de sequelas de traumatismo crânioencefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. Em Santiago, no Chile, a seleção brasileira disputou 6 jogos e alcançou 6 vitórias. Foram marcados 24 gols, 11 em uma única partida contra o Canadá. Com 5 gols marcados, o artilheiro da equipe foi o Matheus, daqui de Mato Grosso do Sul. Os jogos em si, os de grau de maior dificuldade foi contra a Argentina e Estados Unidos, né? Que eram os adversários diretos na busca do título, que foi posteriormente o segundo e o terceiro. E é isso, muita felicidade da minha família inteira. É um resultado, para quem sonha em representar o país de alguma forma, é muito especial. O treinador da equipe Caira também foi chamado para a comissão técnica da seleção brasileira. O grupo já está focado no Mundial de 2024. A gente está aí já visando o Mundial, né, que vai ser na Espanha, né, em Salou. E também o brasileiro do ano que vem, né? A gente foi vice-campeã e sem perder uma partida, né? A gente, infelizmente, perdemos no saldo de gol. E o ano que vem a gente vai trabalhar bastante para que a gente saia de lá com um título brasileiro. E hoje começou o Dezembro Verde, criado no Brasil em 2015 com o objetivo de conscientizar a população sobre o abandono de animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil. O último mês do ano começa com o movimento Dezembro Verde, cujo objetivo é conscientizar a população sobre o abandono de animais. Conforme a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 300 milhões de cães e gatos abandonados no país. E agora, no fim do ano, é o período em que mais acontecem casos, chegando a outros 4 milhões de bichos largados, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtores para Animais de Estimação. O abandono de um animal gera várias consequências, como riscos para a segurança dele e das pessoas. E além do desequilíbrio ambiental, há questões sanitárias que precisam ser observadas, como a circulação de zoonoses, doenças infecciosas transmitidas de animais para pessoas. Algumas delas são conhecidas como raiva, leptospirose, sarna, febre amarela, entre outras. Para ampliar essa reflexão, a Câmara dos Deputados propôs o projeto de lei 5.481 de 2020 com a campanha Dezembro Verde. O abandono de animais é crime previsto na lei contra crimes ambientais, com pena de 2 a 5 anos, multa e proibição da nova guarda de animais. E as pessoas que testemunharem algum caso devem comunicar os órgãos responsáveis, como a polícia, Ministério Público, IBAMA ou mesmo pelo telefone de emergência 190. 5 novas espécies de peixe do mar profundo foram identificadas em águas brasileiras pela primeira vez. Mais precisamente no arquipélago de Fernando de Noronha, que foram identificadas
por um estudo desenvolvido por cientistas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de um instituto francês. Os animais são da espécie peixe-dragão, conhecidos por seus corpos alongados, com coloração escura e luminosa. Durante as expedições, que se estenderam da superfície até 1.100 metros de profundidade, os pesquisadores coletaram cerca de 9.000 exemplares de peixes, identificando mais de 200 espécies, mas 5 delas foram vistas pela primeira vez no país. A descoberta foi reconhecida pelo Instituto Oceanográfico de Mônaco, que premia anualmente as melhores teses de ciências marinhas realizadas em parceria com instituições francesas. Um zoológico venezuelano comemorou o nascimento de 3 filhotes de leão branco sul-africano. Os animais marcam a primeira reprodução bem-sucedida dessa subespécie no país. Estes 3 filhotes são os primeiros leões brancos nascidos na Venezuela como resultado de um programa de reprodução. Eles nasceram no zoológico Las Delícias, localizado em Maracay, no estado de Aragua. O nascimento representa uma boa notícia para a continuidade desta subespécie de leão africano, que é considerada rara e cuja reprodução tem sido controlada em cativeiro. Para garantir os cuidados, os felinos foram isolados da mãe, que foi transportada de um zoológico da República Tcheca para a Venezuela, junto a seu parceiro, em maio de 2022. Os 3 filhotes estão sob constante supervisão veterinária com um grupo de cuidadores, mães adotivas e assistentes. Toda a equipe do zoológico está dedicada à atenção, cuidado e monitoramento dos animais. A importância dos nascimentos registrados naturalmente entre 27 e 28 de novembro está na fragilidade da espécie. Estima-se que existam pouco mais de 100 leões brancos no mundo. Com o nascimento dos 3 filhotes, agora há 6 felinos desta rara subespécie na Venezuela. As ararajubas voltaram a colorir o céu de Belém, no Pará, após 100 anos extintas graças a um programa de reintrodução conduzido pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal com o apoio do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Por ser uma ave vistosa, com a plumagem quase inteira amarela e com as pontas das asas coloridas de verde-oliva, ela foi historicamente vítima de tráfico de animais silvestres. Atualmente, a maior parte da população dessas aves está concentrada no interior e sul do Pará, onde a expansão do agronegócio vem avançando sobre a floresta, o que reforça a importância do projeto. E as ararajubas soltas na região vêm de longe. Elas nascem no criadouro da Fundação Limington, em Juquitiba, no Vale do Ribeira, região de São Paulo, e Paraná, que abriga a maior área preservada de Mata Atlântica do Brasil. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você, se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.